Vamos à segunda aula de hoje, né, gente? Bom dia novamente. Hoje nós já tivemos a aula 11 e agora teremos a aula 12, também de língua portuguesa. O tema dessa aula, nasalidade do M e do N. Nasalidade é quando uma vogal fica com o som parecendo que a gente está tampando o nariz para falar. A gente faz assim, am. Vejam aí, ó. Ela pode ser feita de de três formas. O som nasal pode ser representado por vogal mais M. Veja essa família silábica aí, ó. Am, in, on, Temos exemplos embaixo. Tampa, pomba, bombeiro. O som nasal também pode ser representado pela letra N, junto com a vogal. Então, vogal mais letra N, que dá essa família aí, ó, de vermelhinho. Am, in, on, Exemplo, mundo, ponte e canto. Aí você pergunta assim, ô tia Sandra, se an com M, an com N tem o mesmo som, então por que a gente tem que escrever das duas formas? Para que a gente usa M, depois a gente usa N, essa bagunça toda? Para que isso? Porque existem regras na língua portuguesa e a gente precisa respeitá-las. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês porque às vezes a gente vai usar o M e outras vezes a gente vai usar o N depois da vogal para fazer o som nasal pelo nariz. E temos uma outra opção para fazer som nasal, que é o uso do tio. Olhem os exemplos, ó. Maçã, rã, ao som, ó, anão, novamente, Eu posso usar o tio também em cima da letra O. Vou dar um exemplo. Anões, ões. Esse O tem tio, que ficou on. E não tem M depois, nem N, não. É o tio em cima do O. Aviões. Entendeu? Então, agora vocês vão ver a regra de quando que a gente vai usar o M ou o N. Obrigatoriamente, não tem escolha. Nós usamos a letra M antes das consoantes P e B. Observem os meus lábios, ó. M, P, B. São os sons dessas três consoantes, ó. Do M, M, do P, P e do B, B. Meus lábios se juntaram, não juntaram? Testem isso em casa, olhem para o espelho e façam o som do M, do P e do B. Tá bom? E depois façam com as outras consoantes. Vocês vão perceber que com as outras não acontece isso, ó. Vou fazer o som do C, C, do D, D. Não encostaram meus lábios. Do F, F. Não encostou não, ó. F. Meu dente ficou aqui no lábio de baixo. Parecendo um ratinho, né? Do G, G. Não encostou. Eu abri a boca para falar o som do G, G. O H não tem sons das vogais, né? Então, vamos dispensar o H. Tô falando na ordem alfabética, ó. H, J, o som do J, J. Do L, L. Não encostou. L. Agora, do M encosta. M. Do N, não. N. Ó, N.
P. Do P encostou. P. Encostaram meus lábios. Entenderam? E as outras do alfabeto inteiro não vai acontecer isso. Só acontece com essas três. Com o M, com o P e com o B. É por isso que toda vez que tiver uma palavra, tipo aqui, ó. Tampa. Tampa. É com M, porque tá antes do P. Pomba. É com M, porque tá antes do B. Então, esse som ficou antes da letra B. Toda vez que for para ficar antes de P e B, eu vou usar M. Bombeiro. O som ON está antes de B, ó. Beiro. Entenderam? Então, antes das outras consoantes, todas elas, a gente vai usar o N. Olhem aqui de novo. Mundo. Tá antes de P? Não. O N tá antes do D. Mundo. Ele tá antes de D. E pro D eu não encosto os lábios. Ponte. T. O N de ponte tá antes do T. Canto. Canto. Antes do T. Por isso eu não posso colocar a letra M. Então, memorizem isso. Eu uso M antes de P e B. A gente tinha até uma musiquinha na sala para falar isso. Vocês lembram? Eu só uso M antes de P e B. P e B. Aí as outras é N. Se você guardar que antes de P e B é M, para fazer o som nasal da vogal, o som assim, ó, Se você memorizou isso, você já sabe. O resto, eu vou usar o quê? N, de navio. Tá bom? Então, vamos agora ao material do caderno pedagógico. Aula 12, nasalidade MN. O som nasal pode ser representado por vogal mais M, por vogal mais N ou vogal com tio em cima, mais tio. Leia essas palavras em voz alta e observe. Canto, campo, imã. Mesmo som nasal. Observe essas palavras com e sem N, para ver a diferença com o som nasal. Olha só, bode, sem N. Bonde, com N. Perceberam a diferença? Bode e bonde. Então, tem um som bem diferente. On. Vamos ao número 1, então. Complete as frases corretamente utilizando uma das palavras que estão entre parênteses. Então, aqui na letra A, você vai usar a palavra tapa ou a palavra tampa, que estão entre parênteses. E estão em negrito, elas estão mais pretinhas aí. A não serviu na panela. Então, o que não serve na panela? Tapa ou tampa? Letra B. As palavras são bode e bonde. Então, o e a cabra são mamíferos. O bode e a cabra são mamíferos ou o bonde e a cabra são mamíferos. Lembrando que mamífero são os animais que mamam quando filhotes, tá? Letra C. As de ferro estão enferrujadas. Aí fica grandes e grades. O que está enferrujada? Grandes ou grades? Eu não estou vendo a palavra grades aí, mas podem completar, tá bom? Letra D. As sobras ou sombras que devem ser jogadas no lixo.
Letra E. Me cobrir com a mata ou com a manta? Tá bom? Número 2. Circule no quadro abaixo as palavras que têm o som nasal. Ou seja, que tem vogal acompanhada por M, por N ou com tio. Então, temos aí mundo, festa, festança, canta, santo, laranja, comilança, macarrão, taco, irmã, palito, canja, cabide, bolo, caixa, lobo, lombo, lado, tinta, pote. Última linha. Ponte, pula, corda, coração, quando, casa, sílaba. Agora, escolha uma das palavras que você circulou e escreva uma frase. Então, vocês vão circular todas que têm som nasal. Vão escolher uma palavrinha para formar uma frase. Entenderam? Uma frase começada com letra maiúscula, terminada com pontuação. Não precisa fazer o cabeçalho novamente, tá? Coloquei aqui porque fica mais completinho o material. E vocês vão fazer as atividades do Caderno Pedagógico 8, da página 26. Tá bom? Então, tchau, tenha um bom dia e bons estudos. Faça as atividades em dia, tá bom? Tchau, tchau.